No segundo tópico, nós vamos falar zelo pela doutrina. Primeiro eu preciso saber o que é doutrina. Doutrina é instrução, doutrina é ensino, doutrina é educar. A doutrina cristã, ela acha-se baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé. Na Bíblia nós encontramos tudo para nós termos uma vida quieta e em paz. Nós aprendemos como viver em família, no nosso trabalho, o cônjuge, com filhos, com vizinho, no trabalho, com patrão, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, tudo nós encontramos na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé. O que é zelo? Zelo é afeição ou dedicação. É um desvelo ardente por alguém, no caso, a palavra de Deus. É quando nós zelamos pela doutrina, pelo ensinamento, pela instrução cristã. Nós temos que ser zelosos por isso, né? Principalmente os nossos pastores, os nossos líderes, os mestres, né? Os nossos professores também. A doutrina ortodoxa, ela prima pela fidelidade absoluta da Bíblia. Isto que é a doutrina ortodoxa. Ela não busca em outros livros, ela não busca em outras pessoas. Ela prima pela fidelidade absoluta da Bíblia. Ela rejeita categoricamente as tradições e outros condimentos que não se encontram na palavra de Deus. E os credos e confissões de fé, eles são produzidos pelas igrejas para este propósito, para nós não perdermos o caminho. A igreja perseverava ou dedicava-se ao ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina. Isso era o que nós chamamos de tradição oral ou transmissão oral. E ela abriu o caminho para surgir o material escrito que encontramos nos evangelhos de Jesus e no Novo Testamento. E este ensino, ele incluía tudo que Jesus tinha falado. Sobretudo, o evangelho incluía sua morte, sepultamento e ressurreição. Vinha da parte de Deus e era revestido de autoridade, outorgada pelos apóstolos. Então, o fundamento da igreja é os apóstolos, porque eles ouviram diretamente de Jesus Cristo. Mas quem é a pedra de esquina, a pedra angular, é Jesus Cristo. Por que muitas pessoas estão se perdendo, muitas igrejas estão se perdendo? Porque eles não vão na fonte, que tem autoridade absoluta, que é a palavra de Deus. Você ouviu, alguém falou, alguém ensinou, confere se a palavra de Deus está dizendo isso e se está escrito. A igreja, ela só vai vencer se ela souber que está escrito na palavra de Deus. No ponto 2, o conteúdo da fé. Nós temos vários credos cristãos e que sintetizam as doutrinas bíblicas. Eles expõem todas as doutrinas bíblicas no que eles acreditam e no que eles confessam que eles acreditam. Credo é a exposição resumida dos artigos de fé aceitos por uma religião ou por uma denominação evangélica. A Assembleia de Deus, ela tem seu credo e a sua declaração de fé. Se você nunca leu o credo da nossa igreja, eu aconselho para você que leia. Também tem o credo apostólico, né, que foi o primeiro credo, o atanasiano, o constantinopolitano, o niceno e outros credos também. Existem vários credos. E a nossa confissão de fé, que é a declaração formada, sistemática de princípios doutrinários e são aceitos pelos membros de uma igreja. Isto que é uma declaração de fé.
ele é formado, sistematicamente de princípios doutrinários aceitos pelos membros de uma igreja. Estes credos e confissões, eles não podem rivalizar com a Bíblia Sagrada, pois caso contrário, rebaixam as escrituras que eles tanto querem honrar. Eu não posso pegar a declaração de fé da Assembleia de Deus e colocar no mesmo patamar. A palavra de Deus tem autoridade absoluta. Ela é um resumo sintético de todas as doutrinas que nós cremos que estão inseridas na Bíblia Sagrada. Todos os grandes credos reconhecem a plena e total autoridade das Escrituras. No ponto 3, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Você já leu a confissão de fé das Assembleias de Deus? Já leu o nosso credo? Olha, quando alguém ele vai fazer parte de uma igreja, de uma denominação, nós não somos ensinados assim, mas a pessoa ela deveria, a primeira coisa a fazer, pedir a confissão de fé daquela igreja. Ou pedir o seu credo. No que aquela igreja ela acredita que está baseada nas doutrinas bíblicas. Então nós precisamos saber qual é o credo e a confissão de fé da nossa denominação. A nossa confissão de fé e o nosso credo, ele nos protege contra as falsas doutrinas, das heresias e de tudo contrário à palavra de Deus. Mas ela não tem autoridade maior do que as Escrituras e ela nem é igual em autoridade com as Escrituras Sagradas. Nós encontramos no Novo Testamento afirmações que fizeram nascer o credo e a confissão de fé de algumas igrejas. Por exemplo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus tem duas naturezas que não se misturam. A Bíblia, ela precisa ser interpretada e entendida para que Deus seja adorado com consciência. Eu não posso adorar Deus pelo que as pessoas dizem, mas pela experiência que eu tenho com Ele, pelo contato que eu tenho com a palavra de Deus, pelo tanto que eu conheço a Deus, pelo que eu tenho lido as Escrituras Sagradas. E para nós interpretarmos, e entendermos a Bíblia, nós chamamos isso de hermenêutica. É descobrir o significado do texto que está lendo, ler o texto, o contexto, analisar o estilo literário que foi escrito, quem foi o autor, a sua cultura, em que época que ele vivia, o significado das palavras. Um texto explicado com outro texto que discorre o mesmo assunto, interpretação do texto e tantas outras coisas. Eu não posso pegar um versículo isolado e acreditar que com esse versículo isolado eu já conheço a Deus, ou já conheço toda a Escritura, ou pregar em cima somente daquele versículo. Hoje nós encontramos pessoas que pregam em cima de uma palavra da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler o texto, interpretar. Se nós não sabemos o significado, vamos nos dicionários teológicos, nos dicionários seculares, buscamos recurso para nós aprendermos como era a cultura daquela época, qual era o contexto em que eles estavam inseridos. Isso é para interpretar e entender a Bíblia.